Olá, meu nome é Lucas e ao longo da discussão que se inicia agora nós falaremos sobre alguns aspectos básicos de neuroquímica. Especificamente, nós falaremos sobre neurotransmissores. Neurotransmissores são sinalizadores químicos que são importantes para a comunicação entre neurônios. Eles estão presentes nas sinapses. Vamos relembrar um pouco os componentes das sinapses. A gente tem o terminal pré-sináptico, a gente tem o terminal pós-sináptico e a gente tem a fenda sináptica. Nessa imagem, a gente tem na parte de cima o que seria o terminal pré-sináptico, ele é parte do neurônio pré-sináptico, né, o termo é o mesmo, e embaixo o terminal pós-sináptico, né, início do neurônio pós-sináptico. Os neurotransmissores costumam ser armazenados no terminal pré-sináptico e costumam agir na fenda sináptica, que é o espaço entre os dois terminais. O neurotransmissor ele não costuma entrar no neurônio, no terminal pós-sináptico. Ele age apenas na fenda. Então, a maior parte dos neurotransmissores é produzida e fica armazenada no terminal pré-sináptico e vai ser liberada para agir na fenda sináptica. Então, vários neurotransmissores estão presentes no nosso corpo. Hoje já são conhecidos dezenas de neurotransmissores, mas alguns deles são mais importantes ou mais conhecidos. A gente pode falar do glutamato, a gente pode falar do GABA e a gente pode falar da anandamida como os três mais importantes. Os outros, às vezes até são mais pop, são mais conhecidos, mais populares, como a acetilcolina, a dopamina, a dupla noradrenalina e adrenalina e também a serotonina. A lógica que vai reger a nossa discussão é que neurotransmissores diferentes, eles têm papéis diferentes, eles têm funções diferentes. A gente começa a nossa discussão com o glutamato, essa aqui é a estrutura química dele. Ele é o mais importante neurotransmissor excitatório no nosso sistema nervoso central. Ele apresenta receptores excitatórios, por isso que a ação dele é excitatória. Ele é responsável por provocar o PEPS, ou é o principal responsável por provocar o PEPS, que é o potencial excitatório pós-sináptico. É aquela ação que vai acontecer nas sinapses com o propósito de ligar os neurônios. Se a gente tiver um número de PEPs suficiente, eu vou ter um potencial de ação. O glutamato, apesar de ser tão importante, ele é o cara que no dia a dia liga os neurônios. Um excesso de glutamato ele é potencialmente perigoso, porque afinal um excesso de glutamato está associado à excitotoxicidade, uma ativação excessiva dos neurônios que pode levar à morte. Em situações do dia a dia isso dificilmente acontece, mas em situações de dano em sistema nervoso ou de repente um acidente vascular cerebral, tu pode ter uma excitotoxicidade, uma excitação tóxica. A contraparte do glutamato, já que o glutamato é excitatório, a contraparte, o lado oposto, é o neurotransmissor GABA, que quimicamente tem essa aparência. Ele é o ácido gama-aminobutírico. Eu destaquei ali as letras iniciais para indicar que GABA é uma sigla. Por isso que o hábito é que a gente escreva GABA sempre em maiúsculo. A sigla é em inglês, então o ácido fica lá no finzinho da palavra. Então é o gama-aminobutírico ácido. O GABA, o ácido gama-aminobutírico, ele é um neurotransmissor inibitório. Ele tem essa ação inibitória porque ele tem receptores inibitórios. E nos neurônios ele causa o PIPS, que é o potencial inibitório pós-sináptico. É aquele fenômeno que acontece nas sinapses que tende a desligar os neurônios. Como a gente mencionou antes, ele opera em oposição ao glutamato. O glutamato liga os neurônios, enquanto que o GABA desliga os neurônios. Quem vem para tentar fazer um equilíbrio dessas duas ações é a anandamida. A anandamida ela é bem maior do que o usual para os neurotransmissores, ela é toda diferentona. É um neurotransmissor que então vai garantir o equilíbrio entre glutamato e GABA, impedindo excessos. Vai impedir um excesso de glutamato, vai impedir o excesso de GABA. Na maior parte das situações do dia a dia. Às vezes esse sistema não funciona muito bem. Os seus receptores, de modo bem simplificado, eles não são nem excitatórios nem inibitórios. Eles funcionam de um modo diferente e eles são tão diferentes que esses receptores eles costumam ser pré-sinápticos. A maior parte dos receptores ficam no terminal pós-sináptico, mas os da anandamida ficam no terminal pré-sináptico. Então, esse neurotransmissor ele é liberado a partir do terminal pós-sináptico para agir no pré, para regular a liberação de glutamato e GABA.
Esses receptores da anandamida são os receptores onde age o THC, o tetrahidrocannabinol, que é o princípio ativo da cannabis. Né? Esse é um dos motivos pelos quais a cannabis é uma droga bastante segura, porque o mecanismo de ação dela impede excesso dos outros neurotransmissores. Então é difícil tu ter uma resposta excessiva de sistema nervoso central à cannabis. Então esse trio, né, glutamato, GABA e anandamida, são os mais importantes neurotransmissores. Os outros, como eu costumo dizer, são os outros. Eles são importantes, mas eles são menos em termos de efeitos marcantes. A gente tem a acetilcolina, que tem essa cara aqui. Ela é bastante importante no sistema nervoso periférico, em que ela vai fazer contração muscular. E a falta de acetilcolina no sistema nervoso central, que é uma coisa pouco comum de acontecer, mas quando acontece, está associada à doença de Alzheimer. Um outro neurotransmissor é a dopamina, costuma ter essa cara, costuma ser apresentada com essa cara. Ela é parte do sistema de busca de recompensa, que é o que faz com que a gente tenha motivação, é o que faz com que a gente tenha desejo por fazer coisas. Só que esse neurotransmissor está associado a uma série de desbalanços ou desequilíbrios. Né? Um excesso em córtex pré-frontal, um excesso de dopamina, está associado aos delírios e à alucinação que são característicos da esquizofrenia. Enquanto que a falta de dopamina em pré-frontal está associado ao TDAH, porque no pré-frontal ela também é importante para manter o foco da atenção. Só que se essa dopamina faltar numa outra estrutura, que são os núcleos da base, o resultado disso é a manifestação de doença de Parkinson, as alterações de movimento características do Parkinson. A gente tem também a noradrenalina e a adrenalina, elas são uma dupla. A gente apresenta como uma dupla porque elas são muito parecidas quimicamente e têm os mesmos receptores, então elas têm ações que são muito parecidas. Elas também são conhecidas como a norepinefrina e a epinefrina. Né? A noradrenalina é a mesma coisa que norepinefrina. A adrenalina é a mesma coisa que epinefrina, só que um está em latim, noradrenalina e adrenalina, e outro está em grego, norepinefrina e epinefrina. Esses neurotransmissores estão envolvidos num aumento de atividade corporal, e a maneira mais simples de representar isso é na situação em que o coração fica bastante acelerado e a gente está pronto para fazer atividade física. E a falta desse neurotransmissor em sistema nervoso vai estar associada a algumas das manifestações de depressão. Isso a gente vai explorar mais adiante em aula. E a gente tem a serotonina, né, com essa aparência estrutural, que está associado tanto à calma, tranquilidade e felicidade, como também à ansiedade, agressividade e tristeza. Ela vai ter esses efeitos diferentes porque está agindo em receptores diferentes, né? Porque receptores diferentes podem levar a ações diferentes. De modo simples, não é exatamente esse o nome que a gente usa, mas os receptores do tipo 1 estão associados à calma, tranquilidade, felicidade, que são emoções ou estados de humor vistos como bacana. E enquanto que o receptor do tipo 2 está associado à ansiedade, agressividade e tristeza, que em muitos casos não são coisas desejáveis. O equilíbrio entre esses receptores vai afetar qual é o papel predominante da serotonina. De modo simples, a falta de serotonina leva a um aumento na quantidade do receptor do tipo 2. Isso vai fazer com que as características do receptor do tipo 2, a ansiedade, a agressividade e a tristeza, se tornem mais marcantes. Então, esse excesso de receptor do tipo 2 costuma resultar em depressão e em algumas outras pessoas em ansiedade. A nossa síntese, então, é que neurotransmissores diferentes eles costumam ter efeitos diferentes, efeitos bastante variados.